Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 3. Estaremos lendo a partir do versículo 12. 12, 13 e 14. Amém? Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Vamos colocar de pé? Tem alguns irmãos de pé, fica mais bonito. Todos encontraram? Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 13 e o versículo 12? Vamos lá? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Oremos a Deus, irmãos. Querido Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos e agradecemos a Ti por este culto. Ó Deus, pelos louvores, Senhor, por cada palavra, pelos testemunhos. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós estamos nos Teus atos para adorar, Senhor, para render a Ti a nossa verdadeira adoração. Ó Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra que nos proporciona vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale, continue falando como já tem falado aos nossos corações neste culto, e que as Tuas palavras, Senhor, venham produzir frutos, Senhor, dignos de arrependimento em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Podem sentar, irmãos. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Paulo, durante as suas viagens missionárias, Deus usou esse homem, este grande missionário, para fundar igrejas, para proclamar o Evangelho de salvação para aqueles que ainda não conheciam Jesus, não tinham tido a oportunidade de experimentar a salvação. E dentre várias igrejas, a igreja de Filipos foi uma igreja que foi um marco na vida do apóstolo Paulo. Durante todo o seu ministério, diante das dificuldades que ele enfrentou no seu ministério, de fome, até mesmo de falta de roupa, suas necessidades físicas, a igreja de Filipos foi uma igreja que ajudou muito Paulo no ministério dele, que sempre enviava donativos, uma igreja que sempre estava junto dele, junto ao seu ministério, para mantê-lo naquele propósito, naquele alvo. E Paulo, nesses versículos que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de um alvo, né? Ele fala a respeito de um alvo estabelecido por ele. Nesse capítulo 3, um capítulo muito interessante, ele fala sobre o que ele era. Paulo, ele fala um pouco do seu passado nesse capítulo 3. Quem era Paulo? Quando nós voltamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a grande experiência que Paulo teve com Deus, né? Quando ele cai do cavalo, ele fica cego por 3 dias. Interessante que, para ele enxergar verdadeiramente, ele teve que ficar cego. Durante 3 dias ele ficou cego, diante daquela luz fortíssima, que foi a presença de Deus, a grande experiência que ele passou, que mudou a vida dele, mudou o rumo da vida dele, mudou a história dele. Um homem que era perseguidor da igreja, passa agora a ser perseguido. Um homem que buscava e tentava matar aqueles que proclamavam o Evangelho de Deus, agora era o grande pregador do Evangelho. E Paulo, ele começa nesse capítulo 3, ele fala do passado dele, que ele era judeu. Ele fala que ele foi circuncidado, como um judeu ele foi circuncidado, ele pertencia ao povo de Judá, e como diante da lei ele era um fariseu.
né? Ele era um estudioso da lei, era um conhecedor da lei, e por ser fariseu, ele era totalmente contrário ao Evangelho de Cristo, porque eles não aceitavam Jesus Cristo como rei, eles não aceitavam Jesus Cristo como Senhor. E olha o que Deus faz na vida dele. Deus transforma a vida de Paulo, Deus restaura, Deus transforma, Deus muda a vida daquele homem. E ele começa a falar que tudo aquilo, a posição social que ele exercia, né, os bens que ele tinha, toda a vida dele de destaque, ele reputava como esterco. Ele reputou e ele considerou como perda para ganhar a Cristo. Olha que coisa interessante. Ele abriu mão de toda a sua vida, de toda a sua história construída, de toda a sua trajetória, para assumir um compromisso com Jesus Cristo, para assumir um compromisso com a obra que Deus tinha realizado através da vida dele. E ele assume essa condição de perseguido. O homem que era perseguidor agora passa a ser perseguido por amor do Evangelho de Deus. E nesses capítulos, nesses versículos que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de um mal. Ele fala: olha, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Uma das estratégias usada por Paulo aqui para prosseguir, para alcançar esse alvo, para alcançar esse objetivo, para alcançar e realizar esse sonho, era esquecer. Hoje em dia, na correria do nosso, do dia a dia, essa correria desenfreada que nós temos, interessante que, falando de correria, me fez lembrar de um escrito do Max Lucado, que ele falou que se existe uma coisa que a gente pode comparar com o mundo que nós vivemos hoje, com a atualidade, com os nossos dias, é aquela bicicleta ergométrica, né? Porque ela reflete naquilo que muitas pessoas são, né? Naquilo que muitas pessoas desejam ser, né? Ser diferente, e naquilo que muitas pessoas fazem todos os dias, fazem repetidamente, ou seja, corre, nunca chega a lugar nenhum, né? Então Paulo aqui, ele fala assim: olha, um dos pontos é se esquecer. E nessa correria, como eu estava falando, a correria do nosso dia a dia, quantas coisas nós esquecemos, né? Nós esquecemos de tantas coisas, quantas coisas passam despercebidas por nós. Nossa, mas eu esqueci do tal compromisso, eu esqueci porque é tanta coisa, tanta correria, que vai ficando para trás. Mas muitas coisas, quando nós falamos da nossa vida, da construção de vida do homem, das experiências que nós temos como pessoa neste mundo, nós passamos por determinadas situações nas nossas vidas, por determinadas experiências traumáticas, que causam feridas, porque trauma deriva do latim, significa ferida, trauma é uma ferida, e passamos por determinadas experiências traumáticas que causam essa ferida na vida do homem, e muitas das vezes são feridas que com o tempo são curadas, mas ficam cicatrizes. E essas cicatrizes, todas as vezes que nos voltamos para ela não nos deixa esquecer de uma determinada situação vivida por nós. E às vezes é uma situação que, ao lembrar dela, nos causa dor, sofrimento, muitas coisas ruins nos vêm à memória. Mas que possamos fazer como Jeremias, escrevendo Lamentações: quero trazer à memória só o que pode me dar esperança, né? Jeremias escreve isso em Lamentações. Mas, irmãos, a vida do homem, a vida da mulher, ela é constituída por experiências boas, mas por experiências muitas das vezes negativas, também ruins. Mas diante do sofrimento, nós aprendemos uma coisa, que nós, como cristãos, todo cristão, ele cresce diante do sofrimento. O cristão, ele desenvolve diante do crescimento. A partir do momento, ele se coloca diante de Deus, nas mãos do Senhor. Deus passa a cuidar, Deus passa a guardar, Deus passa a proteger. E quando Paulo ele fala de esquecer, ele fala de esquecer do seu passado, de tudo aquilo que ele viveu lá atrás,
coisas que não eram coisas boas para ele. Quando nós vemos ele falando a respeito do passado dele, nos voltamos lá em Gênesis, quando Deus revela, Deus se apresenta a um jovem chamado José, por meio de um sonho, e por meio deste sonho, Deus revela um pouco a José o que Deus queria e o que Deus estava planejando para a vida daquele jovem, daquele moço. E ele, na sua inocência, conta o seu sonho para os seus irmãos, conta o seu sonho para o pai, na inocência de que meus irmãos são meus irmãos, jamais terão inveja de mim, jamais pensarão mal de mim, jamais vão querer algum mal da minha vida, mas tudo acontece contrário, diante do sonho que os irmãos se curvaram diante dele, o pai, a mãe, e que ele estava numa posição de destaque, aquilo causou inveja, aquilo causou um mal-estar no meio dos irmãos, e todos nós conhecemos a história, para simplificar. José, ele é lançado numa cova, ele é jogado numa cova pelos seus irmãos, ele é abandonado naquela cova, e ele é vendido como escravo diante das pessoas que passavam naquele determinado lugar. Ele chega no Egito como um escravo, ele chega no Egito como um homem da classe mais baixa possível. Ele chega humilhado, ele chega como um escravo naquele lugar. Mas Deus tinha um plano na vida dele. E quando Deus tem um plano na vida do homem, irmãos, podemos passar pela circunstância que for, Deus está à frente e Ele cumprirá com aquilo que Ele prometeu a nós. Amém? A palavra de Deus em Números diz que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque se o Senhor falou, Ele cumprirá com aquilo que Ele falou. E Deus falou para José que ele exerceria uma posição de destaque, mas José não sabia o tempo, José não sabia o local, José não sabia em qual circunstância essa promessa se cumpriria na vida dele. E diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, talvez ele falou: olha, esse é o meu fim, as promessas de Deus nunca se cumprirão na minha vida. Mas irmãos, nós conhecemos a história. Deus, diante de uma circunstância totalmente adversa, totalmente contrária àquilo que Deus tinha prometido, Deus transforma o impossível em possível. Tira aquele homem daquela prisão como escravo e coloca ele como segundo homem do Egito, abaixo de Faraó, como governador do Egito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Interessante que no capítulo 41 de Gênesis, José, ele tem 2 filhos. O primeiro, ele coloca o nome de Manassés, que em hebraico significa o que faz esquecer. Olha, é o que Paulo está falando aqui para nós. Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos esquecer das coisas que para trás ficam. Deus exalta José, sabe por quê? Porque ele esqueceu. Ele coloca o nome do filho dele de Manassés, Gênesis capítulo 41. O primeiro filho que nasce, ele coloca o nome de Manassés, aquele que faz esquecer. E ele diz assim: porque Deus me fez esquecer de toda a casa de meu pai, de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu sofri, e agora estou vivendo uma nova vida. Aí nasce o segundo filho, e ele coloca o nome do segundo filho de Efraim, que em hebraico significa o que faz multiplicar. E ele fala assim: porque Deus me fez multiplicar, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Ele esqueceu e Deus o fez crescer. E muitas das vezes, irmãos, nós não esquecemos. Muitas das vezes o homem tem dificuldade de esquecer. Eu tenho dificuldade de esquecer uma palavra mal falada de um irmão contra mim. Eu tenho dificuldade de esquecer de uma atitude tomada por um irmão que não me agradou. Eu tenho dificuldade de esquecer de uma determinada situação vivenciada. Eu tenho dificuldade de esquecer. E quando nós não esquecemos, nós ficamos presos ao passado. Quando nós não esquecemos,
nós ficamos presos lá atrás. Você conhece a história do elefante? Do grande, do forte elefante que ficava preso a uma fina corrente? As pessoas olhavam para aquele elefante e falavam assim: mas como pode um elefante tão grande, tão forte, né, com porte físico tão forte, se prender, ficar preso ali, paralisado por uma fina, simples, pequena corrente? As pessoas passavam e não acreditavam naquilo. Aquele elefante vivia triste na dele e não conseguia sair daquele local porque estava preso por uma fina corrente. Se olhássemos para aquele elefante, falaríamos assim: força ele tem para romper aquela corrente, força ele tem para sair daquela situação, força ele tem para mudar a posição dele, para mudar a circunstância vivida por ele. Força ele tinha, irmãos. Aquela corrente diante da força daquele elefante não era absolutamente nada. Aquela corrente diante da força e do porte físico daquele elefante não tinha o poder de segurá-lo ali. Mas as pessoas ficaram intrigadas com aquilo e falaram: como pode isso? Aí o cuidador daquele elefante chegou e falou assim: olha, não é a corrente que prende ele, não é a corrente que faz com que ele fique preso nessa posição, porque ele está preso aqui dentro, porque ele ficou preso nessa corrente, nessa fina corrente, desde quando ele era pequenininho. A gente amarrou ele nessa corrente e toda vez que ele tentava romper, por ser pequeno e fraco, ele não conseguia. E com o passar dos dias, ele tentava e não conseguia romper. Então, com o passar dos dias, ele chegou à conclusão de que ele nunca conseguiria romper aquela corrente. Só que ele cresceu, ele ficou forte, mas na mente dele, ele tinha, na sua mente, sabia, ele não tinha capacidade de romper, mesmo tendo na mente dele, ele não tinha. E muitas das vezes, irmãos, é o que acontece com a gente. Às vezes a gente tenta e fala: eu não consigo, eu não vou conseguir. Tenta, não sai do lugar. Corre e não chega a lugar algum. Mas Deus fala assim: olha, nós precisamos esquecer. Nós precisamos esquecer, deixar para trás tudo aquilo que não lhe trará benefícios. Quando nós assumimos uma nova vida diante de Jesus, quando nós assumimos uma nova vida diante de Deus, mesmo que o nosso passado, irmãos, seja repleto de erros e defeitos e fracassos, o que Isaías diz que Deus faz a partir do momento que nós nos arrependemos, a partir do momento que nós nos convertemos? Meu filho, eu pego e lanço para trás das minhas costas, e do seu passado, dos seus pecados, eu não me lembro mais. É uma lição de Deus para nós, irmãos. Uma nova vida significa esquecer o que ficou para trás e viver, experimentar, vivenciar uma novidade de vida que somente Deus tem para nós. E Paulo fala assim: olha, e prosseguindo para as coisas que estão diante de mim, e seguindo, prosseguindo, continuando para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas quando nós nos colocamos a prosseguir, quando nós nos colocamos a caminhar, quando nós nos colocamos, irmãos, a fazer
o inimigo tenta nos parar, o inimigo tenta nos frear, o inimigo tenta nos prender, nos segurar. Foi o que aconteceu na vida de Jacó. Deus havia feito uma grande promessa na vida daquele homem. A promessa que ele tinha feito a Abraão, a promessa que ele tinha feito a Isaac, daria sequência através da vida de Jacó. Jacó era irmão gêmeo de quem? De Esaú. E segundo a lei, o primogênito, ele teria vários benefícios. E o primogênito era Esaú. Só que a promessa de Deus era para Jacó. A promessa de Deus era para a vida de Jacó, irmãos. Só que Jacó enfrentou uma circunstância totalmente diversa. Quando o pai, Isaac, estava próximo à morte, e sabendo que estava próximo à morte, ele chama o seu filho Esaú e fala: Esaú, vá ao campo, traga uma taça, faça um guisado saboroso para mim, porque eu estou próximo de morrer e eu vou abençoar a tua vida. Quando Rebeca ficou sabendo, falou para Jacó, falou: Jacó, o seu pai não pode abençoar o seu irmão, porque a bênção de Deus é para a sua vida, Jacó. E seu pai vai abençoar Esaú. Aí eles ficaram, irmãos, terrivelmente atormentados com aquilo. Terrivelmente atormentados, pensando que a promessa de Deus não se cumpriria, porque Isaac abençoaria Esaú e não Jacó. Mas se Deus, irmãos, está à frente, se Deus está no controle, não importa a circunstância vivida. Foi quando os discípulos entraram naquele barco e Jesus falou: olha, passe para a outra banda, passe para o outro lado. E quando eles entraram naquele barco, enfrentaram uma tempestade terrível. Pensaram que iriam morrer. Nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos ser tragados por este mar. Mas não foi Jesus que nos mandou entrar no barco? Não foi Jesus que nos ordenou que entrássemos no barco e passássemos para o outro lado? Será que Jesus nos mandou entrar no barco para nos matar? Será que Jesus nos mandou entrar no barco para que pereçamos neste mar? Não. A tempestade foi um meio utilizado por Deus para aumentar a fé daqueles homens. Porque quando eles pensaram que iriam perecer, Jesus chegou e falou: mar, aquieta-te, ventos, silêncio. E aquela tempestade, irmãos, transformou-se em bonança. Deus está no controle, Ele transforma aquela circunstância diversa, irmãos. E foi o que aconteceu na vida de Jacó. Jacó tentou através de meios próprios, ele não esperou em Deus, ele se precipitou, ele falou: não, se Deus tem uma promessa na minha vida, eu vou dar um jeitinho aqui. Meu pai não pode abençoar o meu irmão. Eu já falei isso aqui e vou repetir, irmãos, porque ele pensou que podia ajudar Deus, né? Ele pensou que podia dar um jeitinho para as coisas se ajustarem e acontecerem da forma que ele queria. Mas Deus tem a sua maneira de agir, irmãos, extraordinariamente. Ele pagou caro por uma precipitação. Ele pagou caro por uma decisão tomada no momento errado. Ele pagou muito caro por uma escolha feita num momento que não era para ser feita. Ele teve que fugir para uma terra, para um lugar onde não era dele. Nunca mais viu a sua mãe, nunca mais viu o seu pai, fugiu da face do seu irmão. As pessoas que o amavam, ele se afastou. Ele teve que fugir, porque senão ele ia morrer. O irmão dele buscava a morte dele. E nesse lugar, ele trabalhou 7 anos por uma mulher que amava, foi enganado, teve que trabalhar dobradamente. Ele enganou e foi enganado. E quando ele olhava para a vida dele, quando ele olhava para trás, quando ele olhava para o passado dele, ele falou: nossa, pai, a minha vida é constituída por erros e fracassos. Tentei passar os outros para trás, tentei fazer as coisas do meu jeito.
E eu paguei caro por isso. Ele esqueceu o alvo, ele abandonou o alvo, irmãos. E o que aconteceu? Mas nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para reconhecer. Ele foi, reconheceu, se arrependeu e voltou para pedir perdão ao seu irmão. E nessa volta, quando ele se arrepende, ele tem um encontro extraordinário com Deus. No Val de Jaboque, quando ele lutou com aquele anjo, porque ele precisava de uma bênção, e o anjo virou para ele e disse assim: olha, deixa eu subir porque a alva já está subindo. E ele falou: olha, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Você já lutou por uma bênção que tanto você almejava, que tanto você almejou um dia, você lutou por ela? Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele lutou, irmãos. Ele lutou porque ele precisava daquela bênção. Aquele homem virou para ele e disse assim: qual é o seu nome? Ele falou: Jacó. Meu nome é Jacó. Jacó, suplantador, enganador, a vida dele era marcada por tudo isso. Aí ele falou: então a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel, aquele que luta com Deus, porque lutaste com os homens e prevaleceste. E a partir daquele momento ele tem uma vida transformada, ele tem uma vida mudada. E quando ele vê que o irmão está ao encontro dele, ele teme, pensando que o irmão dele estava pronto a matá-lo. Mas quando chega, o irmão o abraça, eles se abraçam e Deus faz um milagre, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós refletimos sobre isso que Paulo fala: olha, e uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e prosseguindo para as que estão diante de mim, prossiga. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Porque a maior vitória, Jesus, ele já conquistou por nós na cruz. Porque nós tínhamos uma dívida impagável. Jamais pelos nossos feitos conseguiríamos pagar a nossa dívida. E Deus abre mão do seu único filho, porque Deus amou o seu filho unigênito. Porque Deus amou o mundo. Ele amava Jesus, porque era filho. Ele amou de uma maneira tão extraordinária as nossas vidas, que ele abriu mão do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus ele derrama seu sangue na cruz do Calvário, e ele grita, e ele brada: Tetelestai, está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito. O véu do templo se rasgou. Que significa que hoje nós temos o livre acesso a Deus, irmãos. Coisa que o povo antigamente, no tempo do Antigo Testamento, tinha que levar até o sacerdote, nós levamos até a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso mediador. Hebreus vai falar isso. Ele é o mediador entre nós e Deus. Que possamos prosseguir, que possamos continuar prosseguindo, porque Jesus é o nosso alvo. Se Satanás tem tentado tirar o seu foco, se Satanás tem tentado te afastar desse caminho, saiba, Jesus Cristo, Ele é poderoso para te livrar. Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Vamos orar a Deus neste momento. Senhor, na Tua presença, ó Pai, nós estamos e agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, diante das tribulações, diante, ó Pai amado, de todas as aflições, ó Deus, nós exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor está presente, o Senhor está conosco, Pai, nos ajudando, guerreando as nossas guerras, Pai.
Como o salmista disse, nós somos, Senhor, fracos, ó Deus, nós somos pobres, nós somos necessitados, mas o Senhor cuida de nós. E nós exaltamos o Teu santo nome por este cuidado, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, ó Pai, revelado a nós, pelo Teu amor externado a nós, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, porque nós declaramos, ó Pai, que diante das aflições, diante da angústia, diante da espada, diante da perseguição, nada pode nos separar do Teu amor, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti pela vida de cada um aqui nesta noite, Pai. O Senhor conhece, sabe o que cada um tem passado, tem enfrentado no seu dia a dia, as lutas, ó Deus, dos seus filhos, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai. Peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, Pai, e firmando os nossos passos, Senhor, nos Teus caminhos, nos Teus perfeitos caminhos, ó Pai. Em o nome de Jesus, assim, Senhor, como aquele homem prudente, ouviu a Tua palavra, praticou a Tua palavra, e, Senhor, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós queremos proceder dessa forma, Deus, para que possamos ter as nossas vidas edificadas na rocha inabalável que é o Senhor, ó Deus, para que quando vier as tempestades, os ventos, as chuvas, ó Deus, não seremos abalados, porque a nossa vida está edificada em Ti, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Amém. Deus abençoe a sua vida.